Todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 1, a criação do mundo. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era a luz, que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e amanhã e o primeiro dia. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus expansão e fez separação entre as águas que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi tarde e manhã e o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que era bom. Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, e que haja frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã, dia terceiro, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, sejam eles para sinais e para tempo determinado, e para dias e anos, e seja para luminares da expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, e a luminar maior para governar a noite, o dia, e iluminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e treva. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e dia o quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã e o quinto dia. Em seguida, então, veio a criação do homem. Então, vamos falar para vocês. É mais ou menos assim. Eu vi uma explicação num site chamado Vem na Bíblia. E ele fez uma explicação, tremenda. Se você quiser, depois você possa estar procurando Vem na Bíblia. E ele está explicando a criação. A Bíblia ensina que Deus é um ser único e que todos os outros seres existem por causa dele. A unidade divina também significa que não é correto pensar que há divisões, separações ou composições no ser de Deus, como se ele tivesse um nível de amor, um nível de justiça, um nível de bondade e, por fim, fosse a soma de todos os atributos. Deus em si é uma unidade, completamente integrada e infinitamente perfeita em todos os seus atributos. Ao mesmo tempo que Deus é o amor infinito, Ele também é a justiça infinita, a bondade infinita, a sabedoria infinita e etc. Isso nos ajuda, inclusive, a compreender melhor a doutrina da Trindade.
Deus não é a soma de 3 pessoas. O Pai é o Deus infinito, Jesus é o Deus infinito e o Espírito Santo é o Deus infinito. Não podemos confundir as pessoas nem dividir a essência de Deus. Cada pessoa divina é Deus por completo. O outro atributo que é testificado pela infinidade de Deus é a sua onipresença. Afinal, um ser infinito não pode ser limitado pelo espaço e obrigatoriamente estará presente em todo lugar, a todo momento. Com base nessa conclusão e na revelação bíblica, podemos listar pelo menos 5 verdades sobre Deus e sua onipresença. A primeira é que Deus não é um ser extremamente grande e maior que o universo. Deus é infinito, por isso não tem tamanho ou dimensões espaciais. A segunda é que Deus, apesar de estar presente na sua criação, é claramente distinto dela. Deus não é tudo que existe e nem tudo que existe é Deus. A terceira verdade é que Deus está presente em cada ponto do universo com todo o seu ser. Não é parte de Deus que está presente em um lugar e parte de Deus que está presente em outro lugar. A quarta é que Deus não está mais presente em um lugar e menos em outro. O que muda não é a intensidade da presença de Deus, mas sim a forma como Ele manifesta a sua presença. Deus age e se revela de modos diferentes em lugares diferentes. E a quinta verdade é que viver sem Deus não é estar em um lugar onde Deus não está. Deus estará presente inclusive no inferno, porém presente para punir. Quando a Bíblia descreve o inferno como um lugar sem Deus, refere-se à completa impossibilidade de se relacionar com Ele por toda a eternidade, apesar da sua presença. É a mesma coisa de você pegar isso aqui, é como se isso aqui fosse o universo. Mas o Criador está aqui fora, está sabendo tudo que está dentro do universo. Aqui está o Sol, está a Terra, está as galáxias, está tudo. Quer dizer, Deus está vendo por fora, então Deus está vendo o externo e o interno. Nós, como estamos dentro aqui, quer dizer que se nós tivéssemos uma visão de tipo raio-x, nós só conseguimos enxergar as coisas aqui por interno. Mas Deus consegue enxergar as coisas internas, como também consegue enxergar as coisas externas. Deus olha para o universo. A Terra aqui está como fosse um grãozinho aqui, nesse grande universo, que é uma coisa tremenda, incalculável. Mas Deus é muito maior do que isso, do que o próprio universo que Ele criou. Ele é muito maior do que isso. Então, aí eu falei, meu Deus, esse Deus que nós falamos para você, amigo e irmão, Ele é tremendo. Quando Ele fez isso, Ele criou todas essas coisas aqui na Terra. Criou aqui a Terra, criou o lugar para nós viver, criou as coisas para nós participar, como o peixe para nós pescar. Mas antes disso, Deus criou o homem no Jardim do Éden, um lugar tremendamente maravilhoso. O Criador, que conhece todo o universo, também, além de conhecer todo o universo, Ele tinha intimidade. É que eu não estou achando alguma coisa tão pequenininha aqui que possa mostrar, possa ser algo que você possa entender da grandeza de Deus. Como se fosse a terra inteira e uma cabecinha do alfinete. No universo, é como se a terra fosse, você pudesse ver a terra como fosse o universo, e a terra fosse uma pontinha do alfinete, de tão grande que é o universo que Deus criou. Ele controlando todo esse universo, Ele ainda se preocupa comigo e se preocupa com você. Porque a criação do ser humano é uma criação especial. Porque Deus, aqui na palavra de Deus, diz que Ele fez segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Isso é uma coisa tremenda. Até aqui Deus tinha criado os animais só com alma. Mas quando Ele criou o ser humano, além da alma, Ele criou o sopro, o Espírito de Deus. Deus chegou nele e assoprou nas suas narinas, diz a palavra de Deus, e o ser humano então se levantou, se pôs de pé, e ali ele tinha, além da alma, ele tinha o Espírito que tinha a grandeza e a sabedoria do nosso Deus. E Deus então colocou o ser humano para controlar
para dar nome a todos os animais, para tomar conta de todo o jardim do Éden. Foi quando Adão e Eva veio a pecar e caiu toda essa beleza que Deus fez aqui para ele, perdeu. O homem perdeu. Por quê? Pela ganância, querendo ser mais do que era. Até hoje o homem quer ser muito mais do que era. Quando a serpente veio explicar para Eva que olha, você vai ser grande, você vai ser importante. Ela já começou a crescer os olhos de Eva. E depois, automaticamente, Adão, se Adão tivesse rejeitado a astúcia que Eva trouxe para ele, o ser humano creio que não tinha caído. Mas também, na hora que Eva chegou, com a desobediência na sua fórmula de entendimento que ofereceu para Adão, Adão também participou do mesma desobediência de Eva. E nisso o ser humano foi tirado do jardim do Éden. Mas o ser humano continuou tendo o fôlego de vida do Criador. E Deus então colocou, mesmo depois do homem ser amaldiçoado, na hora do pecado, que teve a separação entre Deus e o homem, que até aí Deus tinha um momento especial com o homem constantemente. Deus estava ali junto com o ser humano, conversando com ele. Era uma delícia conversar com o Criador, mas não era o suficiente. O homem está sempre querendo mais. E hoje nós vemos o homem querendo ser mais. Nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Deus está alertando para nós. Tomar cuidado. Tomar cuidado. Deus, quando criou o universo, quando criou a terra e nos criou, Ele tinha um plano glorioso para o ser humano. Por isso que Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. E o homem veio a pecar e perdeu o direito de morar no jardim do Éden. E o jardim do Éden foi afastado do homem. Um lugar maravilhoso, um lugar de beleza, um lugar sublime, um lugar tremendo. E o homem veio a perder essa oportunidade, se afastou então da beleza que Deus tinha feito. O homem continua ainda com as coisas que Deus fez, que Deus colocou o homem ainda para dominar sobre as coisas. Mas a essência da beleza o homem perdeu. E Deus está falando para você hoje. Porque Deus mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus criou lá no Jardim do Éden um lugar tremendamente de felicidade, de harmonia, a qual, quando Ele veio aqui na terra, que foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia, ao subir para a eternidade, Deus continuou preparando um lugar para os teus filhos. E se você já aceitou Cristo como seu Salvador, fique sabendo que Deus tem uma palavra especial para você. Então não deixe de analisar as Escrituras. Não deixe de meditar nas Escrituras. Deus tem uma palavra especial para você hoje. Deus, o Criador do universo, Ele tem um amor sublimemente tremendo por mim e por você. E se você quer fazer parte e quer ter novamente, resgatar o Jardim do Éden que o ser humano perdeu, é só aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, e Jesus vai escrever teu nome no livro da vida. Vamos orar comigo? Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, ore juntamente comigo. Pai querido, quero nesse momento te agradecer pelo privilégio de ter chamado teu filho, Senhor. Quero suplicar a ti, Senhor, pela grandeza da tua palavra, que o Senhor Jesus possa estar nesse dia escrevendo o nome dessa pessoa no livro da vida, que nesse momento tem aceitado a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Escreva o nome dela no livro da vida, e daqui para frente, Senhor Deus, ela possa se fortalecer na fé em Cristo Jesus e possa
ter a esperança de um dia morar na glória com nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pela tua presença. Ó Deus amado, eu fico feliz, Senhor, em saber que o Senhor me ama e eu irei morar na glória contigo, assim que tu vir buscar a tua igreja ou nós partir para a eternidade. Muito obrigado, Jesus. Que a palavra de Deus possa estar constantemente contigo, amigo ou irmão, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém.